pessoal, é, nós fizemos 2 workshops sobre a reforma tributária, mas eu resolvi fazer esse vídeo para poder facilitar o entendimento dos nossos clientes e também vou deixar ele disponível no YouTube. Tá? Bom, o importante saber é que, na verdade, a reforma tributária, ela de fato começa em 2026, mas em relação à parte de tributos, ela se inicia em 2027. Em 2026 ela está dentro de uma fase teste. Então, a reforma tributária, ela é uma mudança em um sistema tributário que a gente vive hoje, complexo, que demanda muito tempo para poder a gente desvendar a diversidade de leis que divergem de estado para estado, de município para município, e o intuito dela foi fazer com que simplificasse. Infelizmente, ela foi sendo dilacerada ao longo do tempo, né, da ideia ideal, e nem tudo vai ser tão simples como ela deveria ser, tá? Mas ainda assim vai existir uma simplificação nos processos que existem hoje. A reforma tributária ela vai alterar 5 impostos que existem hoje: o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. O PIS e o COFINS ele passa a ser CBS. O ICMS e o ISS ele passa a ser IBS e passa a existir um imposto seletivo, que é o antigo IPI, que vai incidir sobre alguns produtos, né, o chamado imposto do mercado também. Então, para alguns tipos de produtos que são industrializados, vai existir uma tributação específica. Então, antes ela era diferente para cada estado e município. A ideia era que se existisse um sistema unificado, porém ele não vai ser tão unificado assim. Ainda cada estado e cada município pode existir algumas regras próprias, específicas, e que, como eu falei para vocês, acaba fugindo um pouquinho do intuito, né? Antes o imposto era cobrado na origem, agora é no destino, é no estado do teu consumidor. A questão do crédito também, né? Vai passar a existir um crédito tributário para todas as compras que foram realizadas, não somente a compra de, de mercadorias para as empresas comerciais, não somente a compra de materiais, matéria-prima, matéria de embalagem para as indústrias, né? Todo o conjunto de despesas que qualquer empresa, indústria, comércio, serviço possua, ela vai permitir que gere crédito e com isso acaba diminuindo a, a parte da tributação que, é, que vai ser mais alta. A gente não tem ainda a alíquota correta, precisa, porém já se fala entre 28% e 30%. 28% e 30% da venda, 28% e 30% das aquisições de serviço, aquisições de produtos para comercializar, aquisições de produtos para industrializar. Tá? E antes existia uma cobrança em cascata dos impostos. Com essa mudança, na verdade, passa a existir uma cobrança não cumulativa, como já funciona hoje com PIS e COFINS para empresas do lucro real. Bom, então, com a criação desses 3 impostos, o IBS, o CBS e o imposto seletivo, todos os procedimentos dentro do setor fiscal, eles vão mudar, né? Todos os procedimentos dentro das empresas também vão mudar. Era muito comum, é muito comum, algumas empresas tomar serviços e não solicitar notas fiscais, ou até solicitar notas fiscais e não encaminhar essa despesa para a contabilidade. Se essa prática continuar acontecendo, o efeito disso, principalmente a questão da não solicitação da nota fiscal na tomada de serviço, o efeito disso é simples. Você vai perder dinheiro, você vai perder crédito
Então, imagine que você vai perder de 28% a 30% do serviço tomado. A gente sabe que é uma prática de mercado é, errada, mas existe, de vender mais barato um serviço e não cobrar imposto. Não, desculpe, não emitir nota. Então, se negocia-se de prestar um serviço sem nota. E aí cobra um valor um pouco mais barato. Agora, alguém já viu um desconto de 30% para não emitir nota? Porque é basicamente isso que você está perdendo quando você não pede a nota. Quando você não tem a nota, quando você entra nessa prática. Além de criar um problema contábil para a tua empresa. Então, assim, é fundamental que todo tipo de despesa que exista na empresa seja adquirido via nota fiscal, para justamente existir o benefício desse crédito dos impostos na apuração, ok? Então, assim, isso vai ser uma revolução para as empresas. As empresas vão precisar reprecificar seus produtos, porque hoje o sistema é por dentro. O sistema de cobrança de impostos é por dentro do imposto, do preço. Ou seja, se você está vendendo um produto de R$ 1.000 e tua carga tributária na venda é de 20%, 20% desses R$ 1.000, o imposto que você vai pagar já está dentro do preço que você cobra para o consumidor ou para a empresa que você está vendendo, está fazendo a operação de venda. Com a reforma tributária, isso vai deixar de existir. Então, a tributação, o preço que você passa para o teu cliente, ele é o teu preço mais os impostos. Se você está vendendo um produto de R$ 1.000 e o imposto, eu estou falando 30% porque fica mais fácil de calcular, mas a ideia é de 28% a 30% e a gente tem que esperar o governo se manifestar. Se você passa para o teu cliente por R$ 1.000 o produto, ele vai pagar R$ 1.000 mais 30%. Quer dizer, R$ 1.300 é o custo para o teu cliente, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Seja para ele consumir aquele produto ou seja para ele revender, tá? Seja para ele industrializar aquele produto. Então, 30% é o preço que ele vai pagar de imposto. O valor total da operação é R$ 1.300. O valor que você vai receber, o valor seu é R$ 1.000. Então, vai ser necessário fazer a reprecificação. Para quê? Para você não ficar distante do mercado. Porque se você não faz e teus concorrentes não fazem, perfeito, está todo mundo trabalhando na mesma régua. Agora, se teus concorrentes, eles reprecificam, eles fazem o que devem fazer, que é retirar o valor do imposto que você tem hoje, da carga tributária que você tem hoje do teu produto, e cobrar de fato o valor do custo, mais a margem, mais o valor agregado, mais tudo que compõe o preço do produto, menos os impostos, então você vai acabar cobrando, ou ele vai cobrar mais barato que você. E com isso você pode perder mercado, seu produto pode ficar mais caro que o dele. Então a gente precisa acompanhar a movimentação do mercado, mas é fundamental fazer esse processo de reprecificação, até mesmo para você ter mais competitividade. Se teu concorrente não faz e você faz, você está tendo uma competitividade maior com ele, tá? Bom, como o comércio, a indústria tem a matéria-prima ou tem o produto para ser comercializado, a tendência natural é que esses ramos têm uma tributação, têm um peso menor quando a reforma for totalmente implantada. O serviço, ele já vai ter um peso um pouco maior. Agora, por quê? Porque não tem essa carga de despesa, né? Em compensação, tem um serviço que eles tomam, vai depender muito do ramo. Por exemplo, o representante comercial, ele tem as despesas com o veículo, ele tem a gasolina, ele tem o pneu, né? A manutenção do carro, a alimentação dele nas cidades onde ele passa.
ele tem a questão da hospedagem. Agora, como é que ele está tratando isso? O carro hoje é da pessoa física ou é da pessoa jurídica dele? Então, tem um leque de situações que acontece que a gente está acostumado, as empresas estão acostumadas a fazer, e que isso precisa ser mudado. Tá? Porque tudo aquilo que não compõe a despesa da empresa não pode ser creditado e reduzido de imposto. Então, por isso que os serviços eles vão sentir mais nesse primeiro momento. E que se não se organizarem durante o ano de 2026, quando ela de fato começar a valer, que é em 2027, 1º de janeiro de 2027, vai ter uma carga tributária muito mais pesada do que tem hoje. Bom, então, focando nos principais pontos que precisam ser atentados já para 2026. E aí eu vou mudar um pouquinho essa ordem, e o primeiro ponto é o que está aí em terceiro, a reestruturação do sistema fiscal. Nós já passamos para nossos clientes a necessidade, a gente já passou comunicado, eu já passei no grupo que a gente tem de WhatsApp, a necessidade de entrar em contato com o sistema e de parametrizar de acordo com a reforma. Já passamos também comunicado com todas as tabelas que são necessárias, então agora passa a ser também um trabalho entre a empresa e o sistema para que tudo isso fique bem estruturado, porque isso é uma obrigação para 1º de janeiro de 2026. Inclusive, a alíquota que vai valer em 2026 é uma alíquota teste de 1%, 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. É uma alíquota teste, conforme a lei, ela não vai ser cobrada se forem cumpridas todas as obrigações acessórias. E uma das obrigações acessórias é a emissão de nota de forma correta. Então, é muito importante que isso já esteja feito. Se não estiver feito, esteja em procedimento para que em 1º de janeiro seja emitida todas as notas perfeitamente. Inicialmente, essas notas, se não estivessem corretas, iam ser denegadas, elas não iam ser validadas. Houve uma mudança que permitiu que seja validada. Porém, a gente não pode achar que por causa disso, a gente não precisa correr para poder fazer, porque na lei também fala que se as obrigações acessórias não estiverem sendo cumpridas, esse imposto teste, essa alíquota teste vai ser cobrada. Então, nada impede da Receita Federal depois vir a cobrar o mês de janeiro, porque o sistema ainda não estava bem adaptado e as notas fiscais não estavam corretas. Então, reestruturar o sistema, os sistemas fiscais da empresa, apesar de estar aí no ponto 3, é o primeiro ponto que já precisava já precisava estar feito. Tá? E precisa ser ajustado até o final do mês. Outro ponto é revisar a precificação e as margens. Sua margem, sim, pode ser reduzida de acordo com essa nova precificação, de acordo com esse novo imposto. Porque imagine que o imposto é mais alto, a alíquota de imposto é mais alta, e você não tem tantas despesas que permita que você tenha crédito. Então, sua carga tributária, em função disso, vai aumentar. Sua carga tributária aumentando, e se você manter as margens que você tem hoje, consequentemente, o preço final para o consumidor aumenta também. É preciso fazer uma gestão com todos os fornecedores e prestadores de serviços. Por que é preciso fazer uma gestão? Porque o crédito ele só vai ser dado para você a partir do momento que o fornecedor pagar o imposto dele. Isso é como está na lei, desde que a Receita Federal já tenha adotado um sistema que está previsto para controlar esses créditos. Enquanto ela não implantar esse sistema, o crédito vai ser de acordo com a nota. Bacana. Vamos imaginar que em 2027 isso ainda não está funcionando e você está se apropriando de crédito de acordo com o que está na nota. Aí eu te pergunto, você vai continuar com esse fornecedor sem ele pagar os impostos, sem ele te dar crédito quando o sistema estiver implantado? E aí tomar essa surpresa de uma hora para outra quando implantar o sistema? Ou você vai fazer uma gestão de teus fornecedores para controlar e entender como é? Você não pode obrigar ele a pagar os impostos dele, mas você pode gerir isso de forma que, se ele não é um bom fornecedor para você, se ele não te der crédito ou atrasar o crédito, porque ele está atrasando o imposto dele,
pensar em mudar de fornecedor. Tá? E isso é uma forma também de diminuir o ônus da tua carga tributária. Vai ser necessário controlar os créditos de forma sistêmica. Tá? Isso aí, os clientes da FIB Contabilidade, a gente está primeiro esperando ver como é que vai ser esse tipo de controle, sistematicamente pela Receita, para poder se posicionar como é que vai ser esse processo. E sim, a gente vai precisar rever vários benefícios fiscais. Todas as empresas que têm qualquer tipo de benefício fiscal, seja estadual, seja municipal, seja federal, possivelmente vai perder esse benefício e vão ser criados outros benefícios para um grupo de empresas. Por exemplo, os profissionais o pessoal as empresas que são relacionadas a profissões regulamentadas, como médico, como dentista, como psicólogo, como advogado, o engenheiro. Essa categoria tem um percentual de desconto que vai ser dado em cima da alíquota. Já existe alguns descontos que vão ser fornecidos em cima da alíquota, algumas reduções de alíquota. Mas as que existem hoje, em tese, porque muita coisa pode acontecer durante o ano de 2026, até ela realmente ser implantada, e são 7, implantada, que eu digo, o início da cobrança, o início da mudança de alíquotas, e elas têm 7 anos até 2033 para poder ser implantada totalmente. Nesse período, muita coisa pode mudar, muita coisa pode ser ajustada. Esse ano de 2026 vai ser crucial, porque é um ano de alíquota teste. Até mesmo para o governo entender como é que será o tipo de cobrança. A alíquota ela vai ser estipulada de acordo justamente com essa movimentação da alíquota teste. Então, todos esses pontos são fundamentais. E esse é o cronograma de transição de implantação da reforma tributária. Ou seja, em 2026 padronização de sistema, que precisa iniciar em 1º de janeiro de 2026, e cobrança simbólica, porque a princípio não vai existir a cobrança, a não ser que você não cumpra as obrigações acessórias, de 1%, 0,9% de CBS e 0,1% de CBS. Em 2027, acaba com o PIS e a COFINS, e recentemente, inclusive a gente está gravando agora porque eu acabei não gravando os 2 workshops que eu fiz, e depois do último workshop, esta semana, né, do meados de dezembro de 2025, foi aprovado que a alíquota pode ser mudado, mas a alíquota do PIS e COFINS vai ser 8,7%. Então, a gente já tem um desenho de como vai ser a alíquota do IBS-CBS, realmente vai chegar a quase 30%. Mas, volta a falar, né? Tudo vai ser analisado durante o ano de 2026. Então, todas as informações que vocês estão vendo aqui pode ser mudada aí rapidamente. Então, vai ser extinta o PIS e a COFINS e vai se iniciar a CBS. De 2029 a 2032, o ICMS e o ISS vão deixar de existir vão deixar de existir de forma regressiva e progressivamente vai ser implantado o IBS. Em 2029, vai ser cobrado 90% de ICMS e ISS e 10% de IBS. 2030, 80% de ICMS e ISS e 20% de IBS. Obviamente, esses IBS começam a ter direito ao crédito na mesma proporção. 2031, 30% de IBS e 70% de ICMS e ISS. 2032, 40% de IBS e 60% de ICMS e ISS. E 2033 é extinto totalmente o ICMS e o ISS e passa a existir, de fato, em plenitude, o IBS. Então, a partir de 2033, não existe mais nenhum imposto que existia referente ao consumo. Lembrando que imposto de renda e contribuição social, que para as empresas de lucro real ou lucro presumido que trabalha pelo sistema trimestral, lucro real que trabalha pelo sistema trimestral e lucro presumido, ela é paga trimestralmente. Normalmente a receita de janeiro, fevereiro e março é pago acumuladamente em abril. Então isso não vai mexer, isso não vai mudar.
Qualquer tipo de benefício que exista também em relação a esses dois impostos não vai mudar. A gente só está falando de impostos sobre o consumo. Em outra etapa da reforma, talvez entre isso daí, mas não existe previsão nenhuma sobre isso ainda. A reforma é muito mais ampla do que está aparecendo até agora. Tá? Mas muitos passos ainda precisam ser dados para poder ela ser concretizada. Ano que vem é um ano político, a gente não sabe como isso pode caminhar ainda. Tá? Mas tudo que a gente está falando aqui agora já foi aprovado, já está regulamentado em lei e vai ser instituído. Então, nós só temos o ano de 2026 para nos prepararmos no sentido de gestão de fornecedores, para a gente ter certeza que a gente vai estar se apropriando do crédito total e de forma correta, questão da precificação, readequação de margem, se for necessário. Tá? Lembrando que a parte do sistema, a gente tem que imaginar que em janeiro de 2026, 1º de janeiro já está pronto. Perfeito? Vão ter mudanças sistêmicas, com certeza vão, durante o ano de 2026. Até mesmo porque, frequentemente, as notas técnicas que determinam como vai ser a parametrização vêm mudando ao longo das semanas ou dos meses. Então, mas é muito importante vocês entenderem esse cronograma, tá? E, assim, a ideia da contabilidade, da reforma, por mais que tenha sido dilacerada, né, pela guerra política, guerra entre estados e municípios, né, a, a, cada um puxando para o seu lado para poder tentar não perder muito recurso, mas a ideia é simplificar. E, de fato, vai ser um processo muito mais simplificado. Para vocês terem ideia, é previsto na lei o split payment, que por enquanto não vai funcionar agora. Mas a ideia de funcionamento dele é a questão somente de organização do sistema, adequação aos sistemas financeiros, sistema financeiro não seu, sistema bancário, tá? As instituições financeiras. É que todo e qualquer pagamento que for realizado através de transações financeiras, esse percentual de imposto que foi instituído, ele já vai ser repassado diretamente da instituição para o governo federal, que é quem vai administrar todo o processo e repassar para os estados e municípios. Ou seja, se a gente deu aquele exemplo de R$ 1.000 e R$ 300 é de imposto, né, o teu cliente, o teu consumidor, ele vai te pagar R$ 1.300, ele vai desembolsar R$ 1.300, você vai receber R$ 1.000 e a instituição financeira automaticamente passa esses R$ 300 para os órgãos públicos. A princípio, ela está prevista para qualquer transação, já existe um gatilho aí, que inicialmente ela vai ser só para transações de pessoa jurídica para pessoa física, mas posteriormente também vai ser para as transações de PJ a PJ. Então, hoje, quem vende para a pessoa física, desculpe, eu inverti. Inicialmente as transações é PJ a PJ e depois vai ser também PJ a PF. Então, quem faz a transação para a pessoa física, inicialmente, quando esse sistema foi implantado, não vai sofrer, a não ser que mudem até lá. E quando iniciar esse sistema, as transações PJ a PJ já vão ter esse processo. Se a gente imaginar que hoje a grande maioria tem empresas que quase 100% das transações são através de sistema financeiro, são através de instituições financeiras, seja PIX, seja boleto, seja cartão de crédito, seja financiamento. Então, tudo isso já vai ser retido durante o processo. Até mesmo porque, se a gente imaginar que o imposto vai ser um imposto por fora, o seu preço já não conta com aquele imposto. E isso, dentro das empresas, mexe com o quê? Com o fluxo de caixa. Porque as empresas estão acostumadas até hoje a cobrar com o valor do imposto, receber o valor do imposto agora, nesse mês, e só pagar o imposto no mês seguinte. Então, muitas vezes a empresa fica 50, 70, 75 dias com o valor do imposto que
que foi recebido fazendo fluxo de caixa. Então, os fluxos de caixa da empresa vão precisar ser revisados em relação a isso. Quem faz rotatividade com o dinheiro que recebe da venda vai sentir uma diferença se fizer o que precisa fazer, que é fazer a reprecificação, para não perder mercado. E onde é que entra a contabilidade nesse ponto? Além de continuar passando todas as orientações necessárias, todas as mudanças, a gente vai ter os serviços para ajudar você também a gerir a parte dos fornecedores e a fazer um processo de reprecificação. Então, se todos precisarem de um acompanhamento especializado para poder fazer qualquer um desses dois processos, pode conversar com o pessoal aqui da contabilidade para poder verificar sobre esse serviço adicional que a gente está oferecendo. Tá? Então, além disso, a gente vai continuar munindo vocês de todas as informações necessárias sobre a mudança para que vocês estejam sempre bem alinhados. Esse workshop que a gente está fazendo aqui agora, ele é somente para pincelar sobre os processos, tá? Como é que vai ser essa mudança da reforma tributária. Mas vão existir mais, onde a gente vai adentrar mais em outros assuntos. Então, é fundamental que você esteja com sua empresa totalmente preparada para você não ter surpresa, para você não ter uma penalidade com uma tributação pesada, você não ter um desfalque no teu fluxo de caixa. Volto a falar, a gente tem um ano de 2026 todinho para se adequar, mas um ano passa assim, passa muito rápido. Se a gente deixar para poder começar a se preparar quando a reforma começar a valer, ou seja, lá para o final de 2026, não vai dar tempo. Tá? Não vai dar tempo. Um processo de reprecificação, dependendo do volume de produtos que a empresa tenha, seja produto dentro do catálogo de serviço, ou seja, produto mesmo, físico, ela é demorada. Ela demanda tempo. Quem tem sua precificação bem ajustada sabe quanto isso demora. Quem faz por empirismo não tem essa noção como é demorado. Tá? Como demanda de fato um bom tempo, levantamento de informações detalhadas para se chegar à real precificação. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Aqueles que não têm realmente a sua precificação precisam fazer independente da reforma. Precisa fazer a precificação para hoje e precisa fazer a precificação para a reforma. Tá? É muito importante porque você precisa entender até onde você pode dar desconto sem comprometer a sua saúde financeira, que é fundamental. A gestão financeira da empresa, juntamente com a gestão tributária, ela nunca vai ser tão importante como a partir da reforma tributária. Bom, então era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Nós aqui já já estamos fazendo um processo de solicitação de notas fiscais de serviços tomados, justamente para poder a gente começar a fazer um levantamento e ter uma ideia dos impactos que cada empresa vai ter. Então já tem algumas semanas, para não dizer meses, que o pessoal aqui vem solicitando, nem todos vêm encaminhando e é preciso encaminhar. É fundamental que a contabilidade também tenha todas as informações para que permita que, com isso, a gente consiga ser mais assertivo na gestão de informações e fazer com que vocês também tenham tomada de decisões mais rápidas e mais assertivas. Tá ok? Então, eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Vou continuar com esse processo de mais vídeos sobre a reforma e eu espero que vocês continuem. Esse vídeo eu estou colocando no canal do YouTube, então para todos vocês que ainda não seguem o nosso canal do YouTube, eu aconselho que se inscreva no nosso canal. Se você entender que esse vídeo ele faz sentido para algum amigo, empresário, compartilhe esse vídeo com ele, tá? E curte, comenta, fica à vontade e nós estamos aqui à disposição para tratar com cada um sobre suas dúvidas pontuais. Obrigado e até mais.